Olá, boa tarde. Bem-vindos à apresentação de Introdução ao Utility Network. O meu nome é Cláudia Almeida Meu nome é José Martins. e vamos apresentar uma visão geral dos elementos do Utility Network, de forma a potenciar esta capacidade na sua organização e melhorar a forma de gestão e modelação de redes complexas com recurso ao ArcGIS Utility Network. A nossa agenda vai focar o Utility Network e vamos abordar os principais conceitos e elementos do Utility Network e a sua arquitetura e regras. Por fim, vamos apresentar algumas das ferramentas de gestão do Utility Network. O ArcGIS Utility Network é um recurso da plataforma ArcGIS que permite a gestão e modelação de redes complexas para as várias áreas das utilities. Foi lançado sensivelmente há 2 anos e meio e representa uma mudança na modelação da conectividade e topologia de redes complexas. Inclui um modelo de dados transacional com regras e lógica de negócio para garantir a segurança, precisão e consistência nos dados e possibilita a edição através de serviços REST com controle de edições e regras de atributos. Ao nível da visualização da rede, é possível a representação através de mapas ou diagramas esquemáticos com vistas dinâmicas aplicadas ao mesmo conjunto de dados. Possibilita ainda o acesso e a colaboração em diferentes plataformas, sendo um produto integrado e escalável. Vamos agora apresentar a arquitetura do Utility Network. São 8 os principais elementos do Utility Network e têm como principal finalidade criar, representar e modelar o comportamento dos objetos na rede através de agrupamento e associação física e lógica dos dados. A primeira peça da arquitetura do Utility Network é a organização das redes através dos Domain Networks. Estes permitem modelar de forma lógica e fazer a separação das várias redes. Por exemplo, um Domain Network para a rede elétrica, outro para a rede de água. O número de Domain Networks depende do tipo do modelo que está a ser construído e da indústria que estamos a gerir. O modelo de negócio pode ser expresso por tiers. Alguns setores têm partições ou sequências de tiers, como a rede elétrica ou de telecomunicações. Outros têm redes hierárquicas, como por exemplo zonas de prospeção ou de medição ou áreas de distribuição. Todas as configurações de uma Utility Network têm um Structural Domain que podem ser comuns a um ou vários domains operacionais. De base, são criados 3 elementos: ponto, linha e área, que devem respeitar a estrutura do nosso domain. Como pontos, podemos ter postos ou caixas de visita. Como linhas, podemos ter valas ou condutas. Como polígonos, podem ser edifícios ou subestações. Em relação aos tiers, são criadas 5 feature layers: devices que representam as entidades operacionais, junctions que representam as conexões não operacionais, assemblies que representam um conjunto de devices não containers, lines que representam os ativos lineares e, por fim, subnetworks que representam as propriedades operacionais de todas as layers. É de destacar que todas estas layers têm conectividade. Para enriquecer as feature layers existem os asset groups e os asset types. Os asset groups correspondem essencialmente às feature layers com descrições gerais dos nossos ativos. Neste modelo de dados do Utility Network temos uma feature layer para todos os devices, sendo diferenciada através do seu asset group. Em relação aos asset types, temos as descrições específicas dos asset groups. Podemos pensar como no modelo de funcionamento dos subtipos nas geodatabases. É principalmente a função do ativo. Com a organização em Asset Groups e Asset Types, simplificamos o modelo de dados, melhoramos a modelação e análise da rede e garantimos melhorias de performance ao nível de acesso à informação. Seguidamente, vamos fazer a primeira demonstração do Utility Network, onde iremos focar a estrutura da base de dados e as propriedades do Utility Network. O Utility Network segue um modelo onde as feature classes são agrupadas de forma lógica no Domain Network, sendo criadas essencialmente 8 feature classes: devices, lines, junctions, assemblies, subnet lines e mais 3 elementos de structures. No Utility Network podemos ter múltiplos Domain Networks. Quando criamos um Utility Network, é criado o Structural Network, onde podemos carregar os nossos postos, caixas de visita, valas, entre outros elementos estruturais que suportam a rede. Aqui vemos os Water Devices, onde é possível adicionar os nossos ativos e definir o detalhe dos mesmos através dos Asset Types que ficam agrupados em Asset Groups. Desta forma garantimos a consistência nos nossos dados. Assim que tivermos esta separação de elementos, podemos fazer algo muito interessante que é associar propriedades aos elementos na Feature Class Assembly. Aqui podemos associar elementos a containers e definir características desse container.
Vamos agora apresentar as regras do Utility Network. Existem três tipos de regras no Utility Network: regras de conectividade, regras de containment e regras de associação estrutural. As regras de conectividade definem que entidades podem ser geometricamente coincidentes ou associadas. Existem três tipos de regras de conectividade. A primeira é uma regra Edge Junction, que permite conectar o término de uma entidade linear a uma entidade pontual. Este tipo de conectividade é definida pelo Asset Group e Asset Type, garantindo assim a fiabilidade e validação dos dados. A segunda regra de conectividade é do tipo Edge Junction Edge e é baseada em coincidência geométrica ou conectividade por associação. Permite conectar elementos lineares através de um elemento pontual, podendo ser uma junction ou um elemento intermédio. A última regra de conectividade é do tipo Junction-Junction e permite estabelecer uma associação de conectividade entre dois elementos pontuais que não têm que ser geometricamente coincidentes. Este tipo de regra suporta a conectividade de terminais e é criada entre conjuntos de dados ao nível do Asset Group e Asset Type. Temos agora a regra de containment, que limita os elementos que podem estar contidos dentro de um container. Este tipo de regra não suporta a conectividade de terminais e é criada entre conjuntos de dados ao nível do Asset Group e Asset Type. Fora do container, podemos ter uma vista simplificada do nosso cadastro e, ao entrar em modo container, temos todo o detalhe dos elementos de cadastro e as suas conectividades. Por fim, temos uma regra de associação estrutural, que limita os elementos que podem ser anexados a um determinado tipo de recurso, uma estrutura. Esta regra permite a associação de ativos a estruturas na nossa subnetwork, sendo que os elementos pontuais podem ser associados a estas estruturas, podem ser do tipo devices, junctions, assemblies, bem como junctions estruturais provenientes de tabelas. Nesta regra, é possível modelar o relacionamento entre estruturas de suporte e os equipamentos na rede de uma forma lógica, ficando os mesmos associados como attachments a essa estrutura. Seguidamente, vamos fazer uma demonstração das regras do Utility Network através de dois casos práticos, um para a rede de água e outro para a rede elétrica. Para analisarmos as regras de conectividade ao nível da associação e containment, temos que aceder ao grupo Association. É aqui que conseguimos ver e gerir estas conectividades e associações. Neste primeiro exemplo, temos uma estação elevatória. Vamos ver como é modelada. Fora da estação, vemos algumas entidades como tubagens e bombas. Todos os restantes elementos que estão dentro da estação estão ocultos. Aqui, ao acedermos ao container, vamos conseguir ver todos os elementos presentes no mapa, como bombas, medidores, válvulas e acessórios. Isto permite ter uma vista detalhada ou simplificada dos elementos no nosso mapa. Dentro do modo container, podemos fazer as modificações de associação. Aqui temos todos os elementos presentes dentro do nosso container. Temos a possibilidade de remover ou inserir novos elementos ou alterar a sua visibilidade. Assim que finalizamos a modificação, devemos validar a nossa rede. Após a rede estar validada, podemos sair do modo container. Neste caso, fizemos duas alterações a dois elementos. Ao sairmos do modo container, verificamos que somente uma das três bombas está visível. Seguidamente, vamos demonstrar uma regra de associação estrutural. Neste exemplo, temos um serviço de fornecimento de energia com alguns ativos como transformador, fusível, ponto de conexão e uma estrutura tipo poste. Ao fazer zoom, verificamos que os ativos e as estruturas estão afastados ao nível do mapa, para efeitos de visualização, mas na realidade eles estão na mesma localização geográfica, agarrados ao poste. Vamos então criar estes attachments. Para tal, clicamos em modificar e selecionamos o poste. Depois selecionamos os elementos que estão agarrados a esta estrutura. A caixa que aparece diz respeito à validação topológica, que vai ser corrida no final desta associação. Depois, nos ativos, vamos criar as associações de conectividade. Basta clicar no elemento no mapa. Validamos os terminais de cada elemento e aceitamos. Agora vamos ao grupo de validação e validamos a topologia. Ao clicar em visualizar a associação, verificamos que todos os elementos estão devidamente conectados, permitindo, por exemplo, realizar traces e diagramas que vão respeitar estas conectividades. Vamos agora apresentar algumas ferramentas de gestão no Utility Network. O Utility Network permite criar subnetworks, traces e diagramas de rede. As subnetworks são parte de uma rede que está conectada entre si e que permite realizar operações analíticas, visualizar circuitos no mapa e zonas de pressão, gerar relatórios de negócio, entre outras operações. Na gestão de uma subnetwork, é possível configurar a Utility Network como uma radial ou mesh e como source ou sink. Uma rede radial contém uma source única para abastecer os clientes
e uma rede mesh contém múltiplas fontes para abastecer os clientes. Adicionalmente, pode definir se a rede flui de uma fonte para o consumidor, rede source, ou se a rede flui do consumidor para um reservatório, rede sink. Assim, o Utility Network tem uma variedade de ferramentas de análise de traçado que permitem realizar uma grande variedade de fluxos de trabalho analíticos, tais como executar inspeções na rede após situações de catástrofe, tais como tempestades severas, determinar o número de clientes que estão a ser fornecidos por um determinado circuito elétrico, realizar traçados upstream e downstream para uma determinada localização, identificando quais as válvulas que necessitam ser fechadas quando ocorre uma ruptura nas condutas de água, e modelar múltiplos sistemas de redes de utilities dentro de uma única utility network e correr traces de análise em todas elas. Os traces usam os dados da rede para providenciar valor de negócio às utilities, responde a questões e resolve problemas sobre o estado atual da rede. Que válvulas precisam de ser fechadas num determinado local? Ajuda a desenhar futuras instalações. Quantas casas são alimentadas por um transformador e o equipamento aguenta outra ligação? Ajuda a organizar práticas de negócio. Após a criação de traçados, é possível com esses resultados ou através da configuração dos mapas criar diagramas de rede. Diagramas de redes ou schematics é uma representação simbólica de informação geográfica desenhada em modo esquemático. Estes representam a rede em diagramas simplificados. A Utility Network e os traces proporcionam e integram mecanismos para trabalhar com diagramas, permitindo criar representações de multilevel, verifica a conectividade da rede e apresenta visualizações lógicas de qualquer traçado de rede ou da Utility Network. Estes diagramas podem ser criados sem a necessidade de especificar qualquer configuração, porque as geodatabases onde são criados já estão configuradas com a capacidade de Schematics Diagramming. Vamos fazer uma demonstração de alguns dos traçados possíveis de realizar com o Utility Network. É possível realizar diversos traçados ao longo de uma rede. Alguns traces dependem da definição dos tiers e do domain network estabelecidos para a definição da subnetwork, e outros traces não necessitam das propriedades da subnetwork para desenvolver as suas análises. Alguns exemplos de trace que pode realizar são Connected, Upstream e Downstream e Isolation. Um trace de conectividade da rede pode ter um ou mais pontos de começo para expandir ao longo da rede. O traçado percorrerá a rede até encontrar uma barreira ou até as futures não estarem conectadas entre si. Este traçado é para validar se as novas edições estão conectadas à rede. É possível criar traces nas subnetworks, permitindo salvar tempo e assegurar resultados mais consistentes nos traces. Estes traçados são baseados em subnetworks e dependem da informação definida no domain network e dos tiers que especificam os parâmetros da subnetwork. O seu traçado só para se encontrar uma barreira ou se deixar de existir conectividade entre features. Este tipo de trace é útil para validar se as subnetworks, tais como circuitos ou zonas, estão bem definidas e editadas. É possível gerar diagramas de rede com o Utility Network e com os traces. Os diagramas explicam a estrutura de uma rede e o modo como opera. Pode criar diagramas básicos, expand containers e collapse containers. Ao criar um diagrama básico, este usa um template para desenhar os elementos selecionados no mapa. Cada feature representada no diagrama recebe uma feature diagrama para representá-lo. Existem diversos layouts para representar os diagramas: Mainline Tree, Grid, Force, Direct, entre outros. Após a criação do diagrama, é possível alterar a sua simbologia para se obter uma melhor compreensão da estrutura representada. Pode criar a sua própria simbologia ou importar um ficheiro com simbologia pré-definida. Repare que no final, todas as features do diagram ficaram caracterizadas de acordo com o asset group definido. Pode ainda associar labels aos seus elementos para uma rápida identificação e leitura do diagrama. Após a construção dos seus diagramas, pode guardá-los e consultá-los sempre que tiver necessidade através do Find Diagrams. Assim, com a Utility Network é possível criar a visão de uma rede inteligente. Desta forma é apresentada uma Utility Network moderna, onde todos os sistemas estão conectados e modelados com detalhe.
suporta uma economia circular dentro e nos limites dessa utility e suporta todas as operações e construções de uma rede inteligente. Uma Utility Network moderna é a base fundamental para o conhecimento operacional do escritório até a implementação no terreno. Operações seguras, por causa da precisão e do conhecimento da informação, colaboração em tempo real com organizações externas, comunicações transparentes com o público sobre impactos no sistema e a capacidade para garantir resiliência e responder a eventos externos. Alguns de vocês que estão nesta sessão sabem que desenvolvemos um produto para a indústria das águas, que é o InfraSig. Está desenvolvido sobre uma componente que é a Geometric Network para utilizar ao nível do ArcGIS Desktop no ArcMap. Nesse sentido, a visão da ESRI e a nossa visão na ESRI Portugal é potenciar a componente Utility Network para todas as indústrias. Mas queríamos dar nota dos passos necessários para esta evolução, que corresponde à migração do modelo de dados, criação de regras de negócio no ArcGIS e migração de ferramentas específicas para o setor das águas. Mostramos parte dos desenvolvimentos que estamos a fazer ao nível da ferramenta do InfraSig para o ArcGIS Pro, através da inclusão de um add-in onde estão incluídas as seguintes ferramentas: a exportação dos indicadores ERSAR, a modelação hidráulica e os perfis. Em nome da equipa da Utilities, da ESRI Portugal, agradecemos o facto de ter assistido à nossa sessão sobre o Utility Network. Obrigada, José. Obrigado, Cláudia. Foi um prazer estar convosco nesta sessão de introdução ao Utility Network.